Bom dia, meu irmão, minha irmã. Este programa, Bom Dia São Pedro, é uma alegria mais uma vez estar aqui na sua presença e nesta presença amiga de que ouve e assiste estes nossos programas aqui da nossa paróquia São Pedro de Gramado, para podermos refletir sobre o Evangelho do dia. Qual é a mensagem que Jesus passa para nós diariamente? Aqui nós refletimos, aqui nós fazemos com que você reflita conosco e esteja sempre em sintonia com a Palavra de Deus, com a paróquia e também com o próprio Deus. Então, assim, hoje, nesta quinta-feira, dia 10 de março, estamos ainda na primeira semana da Quaresma, e Quaresma sempre é um tempo de conversão. Quaresma é um tempo de revolução interior. Nós temos que adentrar para dentro de nós mesmos. Parece redundante, mas é real. Nós temos que buscar lá no nosso interior como é que nós estamos vivendo a oração, como é que nós estamos vivendo o jejum e como é que nós estamos vivendo a caridade. Então, tudo isso neste tempo favorável de conversão, façamos da nossa vida uma nova vida e saiamos da Quaresma melhores do que entramos quando começamos a Quaresma e quando chegarmos ao final, que será a ressurreição do Senhor, a Páscoa do Senhor, se estejamos melhores do que quando nós iniciamos estes exercícios espirituais, exercícios quaresmais para nossas vidas. Hoje, o Evangelho de Jesus Cristo é narração de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Então, nesta manhã, estaremos refletindo sobre Mateus 7, de 7 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao vosso filho uma pedra, quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra, quando ele lhe pede um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos e filhas, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles, e nisto consiste a lei e os profetas. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, podemos ver aqui nesta manhã o que Jesus está querendo nos dizer com tudo isto que ele fala e afirma para nós aqui no Evangelho de Mateus. Jesus nos exorta, ou seja, exorta aos seus discípulos neste momento em que ele fala estas palavras, mas mais do que só a seus discípulos, a todos os outros, que somos nós inclusive, nesta sucessão a qual nós temos desde os dias em que Jesus falou essas palavras, e essas palavras chegam até nós hoje. Então, Jesus exorta os seus discípulos a uma total confiança em Deus. Então, extensivamente, esta convocação e esta exortação de Jesus para que nós também hoje tenhamos plena
plena, total confiança em Deus. Pedir, procurar, bater são verbos, e verbos todos eles indicam ação, e nós devemos pedir, procurar e bater, fazer com que estes verbos cumpram a sua dimensão de movimento. Não podemos, como cristãos, ficar parados, imóveis, virarmos estátuas, absolutamente. Então, pedir, procurar e bater faz parte e tem que fazer parte de nossa vida, não é? Colocar em prática estes verbos. O argumento da bondade infinita de Deus é que os pais, embora marcados com os limites humanos, mergulhados no egoísmo, tratam bem os seus filhos. Ou seja, Jesus nos dá esses verbos pedir, procurar e bater, né? Pedir que Deus ajuda, pedir que Deus atende, bater, procurar e se encontra, e bater e a porta se abrirá para nós. Então Jesus segue na ideia da bondade de Deus e na humanidade. Vejam bem, a questão da humanidade se coloca como uma maneira até má, mas não má na sua índole total, mas uma maldade que brota do coração humano. Agora, mesmo sendo pais e tendo esta maldade brotando do coração humano, se equipara à bondade de Deus. Por quê? Porque nenhum pai maltrata o filho, nenhum pai dá uma pedra, nenhum pai dá uma cobra aos filhos. Então, nós, humanos, marcados com este limite humanos, mergulhados no egoísmo, chegamos a tratar bem os filhos, né? Então, Jesus continua: ora, se os humanos, ou seja, este homem e esta mulher, este pai e esta mãe, eles dão coisas boas a seus filhos, o que dirá então quando estes que têm necessidades, quanto mais Deus dará aos seus filhos? Ou seja, aí abrange a todos nós. Abrange ao pai, abrange à mãe, abrange ao filho, abrange a todos nós. Então, se os pais dão coisas boas aos filhos, imaginem Deus. É isto que Jesus está querendo dizer para cada um de nós. Em outras palavras, se fosse possível colocar num prato da balança a bondade de todos os pais e mães da humanidade inteira, vejam bem, a bondade do pai e da mãe de toda a humanidade, cada pai e cada mãe, na somatória. Então, colocarmos num prato de uma balança toda a bondade dos pais, nós temos então a bondade dos pais e todas as mães do mundo, e no outro prato, uma pequena, uma centelha da bondade de Deus. Esta centelha da bondade de Deus será infinitamente maior do que toda a bondade dos pais e mães de todo o mundo. Então vejam que Jesus deixa isso muito claro para nós. O que é bondade de Deus, o que é bondade humana. Nós, não que não sejamos bons, nós temos sim bondades, mas muitas vezes deixamos sair e brotar em nossos corações algumas maldades, como vemos por aí em nossa sociedade. Portanto, é preciso ter confiança total em Deus. É isso que Jesus diz para nós. A nossa confiança tem que ser total, plena, completa em Deus. Fazer de Deus a nossa plenitude do amor, da misericórdia, do perdão, de tudo o mais que vem de Deus. Promotores da paz, também a paz que vem de Deus para todos nós, para o mundo todo. Além desta confiança que devemos ter em Deus, confiança plena, cega em Deus. Podemos nos atirar aos braços de Deus cegamente. Então, faz-se mister sentir-se amado por Deus.
Então, nós, quando realmente nos entregamos e nos deixamos plenamente a Deus, nos entregamos plenamente a Deus, com certeza vamos sentir de volta este amor que Deus tem para conosco. Os pais cuidam de seus filhos com muito amor. Todos os pais cuidam de seus filhos com muito amor, mesmo quando estes caem ou praticam faltas gravíssimas, pecados gravíssimos. Os pais acolhem seus filhos, os pais cuidam com amor os filhos para que isso não aconteça, para que eles não caiam em tentações de pecados gravíssimos, como vemos por aí na nossa sociedade e em muitas famílias hoje. Mas o que acontece? Os pais continuam amando seus filhos, amando plenamente os seus filhos. Agora, vejam bem, os bons pais são capazes de perdoar seus filhos e filhas nas piores situações de vida. Então, os pais perdoam os filhos. Imagine Deus, quanto perdão Ele tem para conosco. Então, é exatamente neste sentido do perdão, mesmo para faltas graves, que os pais biológicos têm. Vamos ver Deus. Deus é infinitamente melhor e infinitamente maior do que os melhores pais e as melhores mães de toda a terra. Neste sentido, Ele é um Deus perdoante, mas exige de nós uma resposta positiva. Exige de nós que nós, se cairmos em pecado, e mesmo em pecado grave, busquemos o perdão através da confissão, através do perdão de Deus, através da confissão auricular que a pessoa faz diretamente ao Padre e o Padre pede absolvição a Deus. Então vejam que Jesus nos deixa claro que, embora sejamos humanos, mas podemos ter muito da misericórdia. E Deus, que é a plena misericórdia, mais ainda para conosco. Então, busquemos, através deste amor de Deus, através desta misericórdia de Deus, viver uma vida de santidade. É isso que Jesus pede. Sede santos, como vosso Pai do céu é santo. E aí sim, poderemos ter a plena certeza de que o perdão vem e o amor de Deus vem também para conosco. Por fim, esta confiança em Deus que devemos ter não deve dar margem ao laxismo, ou seja, a dizermos que já não é mais assim, não é tão rígida a palavra, podemos interpretar a palavra à nossa vontade. Não, nada disso pode acontecer. Temos que seguir, sim, ao pé da letra, a palavra que Deus nos dá, a palavra que Deus nos faz desde o Antigo Testamento até hoje, inclusive depois pelo próprio Cristo Jesus, pelo próprio Filho de Deus, a palavra que nos chega até hoje. Então, não nos entreguemos ao laxismo, porque nós poderemos cair e dificilmente levantar. Então, não esmoreçamos nessa questão moral e amorosa que temos para com Deus e Deus para conosco. Então, onde quem pede deve se empenhar, ou seja, quem pede, daqueles 3 verbos que eu disse no começo, pedir, procurar e bater, quem pede tem que se empenhar, tem que fazer a sua parte, tem que fazer o que o Senhor pede, fazer a vontade de Deus, meditar a palavra, pregar a palavra. É isso que nós devemos fazer quando pedimos, nos empenhar em cuidar da palavra e colocá-la em prática. Deus não faz mágicas. Ele não tem uma varinha de condão e sai por aí fazendo mágicas. Ele, pelo contrário, espera nossa atitude para agir e fazer com que nós tenhamos a graça e a bênção
do nosso pedido. Assim também, quem reconhece os seus próprios erros. Então veja, reconhecer os erros, reconhecer os pecados, para podermos pedir perdão, para mudarmos de vida, para fazer da nossa vida uma vida de conversão. Este é o tempo favorável, esse tempo de Quaresma é favorável. Então, mesmo tendo erros, devemos buscar no arrependimento voltarmos a Deus. É óbvio, se somos filhos e filhas de Deus, se erramos, temos que reconhecer o erro. Se pecamos, temos que reconhecer o pecado. Nos reconciliarmos com Deus, fazer da nossa vida uma vida de reconciliação e buscar o arrependimento. Por quê? O arrependimento vem por quê? Porque a minha vida não está conforme a vontade e a palavra de Deus. Então, me arrependo de ter feito o pecado, me arrependo de ter cometido uma falta grave. Então, o voltar a Deus exige empenho em minha vida para a conversão, para que eu volte ao status quo ante do pecado que cometi. Mas o caminho de volta a Deus deve ter a total certeza de que o Pai o acolhe com uma grande festa, assim como o pai que acolheu o filho pródigo, depois de tantos anos cometendo erros, cometendo pecados e tudo mais, o pecado perdoado pelo pai, que ao ver o filho chegando lá no caminho de longe, já se alegra. Ele sente que o filho estava perdido e voltou a viver. O filho estava fora e voltou para o seio da família, para o pai, para o irmão. Então, nós devemos ter certeza de que o nosso arrependimento, o nosso pedido de perdão, faz com que Deus nos espere com uma grande festa, assim como o pai do filho pródigo fez. Uma festa para comemorar aquele filho que estava morto e voltou a viver. Então, assim, neste dia, possamos então fazer da nossa vida uma vida de fazer a vontade de Deus, realizar esta vontade em nossa vida para podermos ter sempre em nossos corações o sentimento do retorno, o sentimento da volta, para que possamos nos sentir acolhidos por Deus novamente pela misericórdia nesta grande festa que Ele prepara para nós, que é o céu. E assim, nesta manhã de quinta-feira, possamos ter uma quinta-feira abençoada, uma quinta-feira repleta de alegrias, desde que façamos e cumpramos a vontade de Deus através de sua palavra e de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, então, a bênção para essa quinta-feira, para que vocês se sintam felizes, se sintam acolhidos pelo Pai, nessa grande festa que Ele prepara para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia, uma boa quinta-feira. Permaneçamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.